Senhor Jesus, louvado seja a vossa condição de modelo, guia, mestre e governador planetário. Louvado seja ainda, Senhor, os vossos ensinamentos e os vossos exemplos. Muito obrigado, amigo querido, por nos facultar esta oportunidade bendita de nos reunirmos sob o vosso amparo, sob a vossa proteção, para que possamos luarizar, iluminar os nossos espíritos, as nossas almas, com o vosso Evangelho. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso propósito. Aqui comparecemos com o objetivo de extrair dos vossos ensinamentos não somente o conteúdo específico que eles contêm, mas principalmente o conteúdo moral que eles encerram, para, em assimilando-os, colocá-los em prática, colaborando decisivamente desta forma com o nosso processo de transformação moral. Abençoa, Senhor Jesus, o esforço que estamos realizando nesse sentido. Abençoa igualmente, Senhor Jesus, os generosos, fraternos e abnegados espíritos que em vosso nome, vos representando entre nós, se encontram neste momento ao lado de cada um de nós, nos abraçando, nos envolvendo nas dúlcidas irradiações que partem do vosso coração generoso e a todos nos toca nesse momento. Abençoa-os ainda, Senhor, pois que em vosso nome nos amparam, nos assistem, nos inspiram, ainda nos socorrem e nos protegem. Na certeza, Senhor Jesus, da vossa presença entre nós, a nossa eterna gratidão. Que assim seja. Então, Tatiana, agora é com você. Que Deus a inspire e abençoe. Boa noite a todos. O tema de hoje está na continuação do livro Vinhas de Luz, é no serviço cristão. E o Emmanuel sempre traz um trechinho do Evangelho. Hoje é uma passagem de Pedro, né, que ele diz o seguinte: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, o que Pedro queria dizer com essa pequena palavra? Que todos aqueles que lideram, né, têm que o fazer com humildade e com o exemplo, né? Que o exemplo, na verdade, é a melhor chave para que a gente possa transmitir, ensinar ou levar as informações para qualquer outra pessoa. Então, Pedro trazia essa informação. E o Emmanuel complementa, como sempre, a frase que veio do Evangelho, nos trazendo uma explicação mais detalhada. Então, ele começa falando da grande importância do trabalhador espírita nessa jornada, né, de exemplos e de ensinamentos. E aí ele fala: os companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enorme proporções junto das almas. Quer dizer, busca primeiro falar da nossa responsabilidade, né, como espíritas, e da responsabilidade que nós temos com aqueles que estão à nossa volta, com o meio em que nós vivenciamos. O Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos deixa muito claro assim: a finalidade do Espiritismo é o desenvolvimento da fé raciocinada, que pode
enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, primeiro ponto, a fé raciocinada, a partir daquilo que nós compreendemos, aquilo que nós aprendemos, nós começarmos a racionalizar sobre a questão da fé. E a missão do Espiritismo é, pois, auxiliar o progresso moral dos homens, a fim de que eles possam desenvolver-se na justiça, no amor e na verdade. Então, a principal missão é esse processo de evolução da criatura humana. E o Espiritismo traz o quê? Traz as ferramentas para que essa evolução possa acontecer. Agora, como é que nós podemos ajudar nesse processo? Qual que é a função de cada um de nós, né, que estamos aqui dentro do Centro Espírita, aprendendo um pouquinho, errando um pouquinho, mas a gente tem nossa função. Nós sabemos que o Espiritismo é uma das chaves que vai nos abrir a porta do entendimento para essa nossa evolução como criaturas, como seres divinos, né? Isso já está bem claro para nós. Kardec, no capítulo 17 do Evangelho, quando ele fala sobre os bons espíritas, ele diz assim: aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Não é todo mundo, a gente tem que prestar atenção no que ele falou, né? Aquele que pode ser qualificado de espírito verdadeiro e sincero. Então, à medida em que nós estamos num estágio aí de compreensão mais profundo. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se torna a sua fé. Por que a nossa fé se torna inabalável? A partir do conhecimento que nós vamos adquirindo, baseado nos ensinamentos trazidos pelos Espíritos, nós começamos a ter uma compreensão maior da vida, uma compreensão maior também do que acontece depois dessa nossa existência física. E essa compreensão faz com que nós possamos desenvolver essa fé raciocinada que vai nos ajudar nesse processo de evolução. Ele acrescenta ainda: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Então, todo o trabalho que nós realizamos tentando promover essa nossa evolução, esse nosso conhecimento, nos leva a essa situação. O fato é assim, que à medida em que nós começamos a estudar o Espiritismo, a estudar as obras bases, nós começamos a ter conhecimentos que são de suma importância para a nossa compreensão da vida, como a gente falou. Então, o que a gente começa a entender? Começa a entender das leis naturais, da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, né? Da reencarnação, das múltiplas existências, da diversidade dos mundos, da eternidade do espírito. E aí, todo esse conhecimento vai promovendo em cada um de nós essa transformação moral, porque nós começamos a compreender exatamente o que é a vida, o que acontece depois da vida, qual é o processo, por que estamos aqui, qual é a finalidade da nossa existência. Então, tudo isso, né, conheceis a verdade e a verdade te libertará. À medida em que nós começamos a conhecer e compreender, e assim, mas por que eu vou crer ou que eu vou entender? Porque, na verdade, é muito lógico. À medida em que nós começamos a estudar, nós percebemos que existe muita lógica em tudo aquilo que nos é trazido. Não é que Kardec chegou com várias ideias aí e falou assim, não, toma aqui, uma ideia aqui, outra ideia ali, outra ideia lá, sem finalidade, sem objetivo. Kardec faz uma pesquisa detalhada e ele nos traz a informação com muita... com características de lógica,
que no nosso pensamento e no nosso entendimento, quando você começa a estudar, por exemplo, o Livro dos Espíritos, você fala assim, nossa, eu me questionava tanto sobre isso, e aí vem uma resposta. Depois vem outra pergunta e você de novo fala, mas é realmente isso? E ela tem lógica, ela faz sentido, ela é coordenada, né? E aí nós percebemos, dentro de tudo isso, que nós é que somos os artífices do nosso destino. Que a nossa existência, o nosso futuro, a nossa evolução e tudo o que acontece conosco é nossa inteira responsabilidade. E aí nós começamos a perceber a nossa responsabilidade no nosso processo de evolução. E aí, cientes de tudo isso, eu não sei se acontece com vocês também, mas a vontade que eu tenho é assim, é de pegar tudo isso que a gente aprende, tudo isso que a gente vê, e meio assim, se eu pudesse colocar por osmose na cabeça dos meus filhos, seria maravilhoso. Parar do lado deles e falar assim, olha aqui, vou transmitir para você, para aí que eu vou passar tudo que eu já aprendi para você. Infelizmente, não é dessa forma que a gente ensina, né? Não é por osmose que eles vão aprender. E, muitas vezes, também, não é com a gente falando. Porque você fala, você explica, você coloca. E agora, com todos esses questionamentos que a juventude faz de tudo, né? Por mais que a gente tente esclarecer, que você tente orientar, eles vêm com mais questionamento e mais... Não, mas não pode ser desse jeito, porque aí tem os agnósticos, e aí tem os... E vem uma série, né? E muito difícil de nós ensinarmos falando. Mas nós gostaríamos de falar e que eles aprendessem com facilidade. Mas não é só para os nossos filhos, não é só para os nossos netos, para a nossa família. Você está no ambiente de trabalho e, às vezes, você vê uma pessoa passando por um problema grave e você fala assim, meu Deus, eu preciso conversar com essa criatura e tentar explicar para ela, né, que ela pode mudar o pensamento, que pode mudar a atitude, que ela pode ter ajuda, que ela pode se melhorar. Mas como é que a gente faz para fazer isso? Porque, às vezes, você fala, entra por um ouvido e sai pelo outro, e a pessoa, às vezes, nem presta atenção no que você está falando. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que, hoje, muita gente quer saber. Não é? Quantas vezes, na hora que você fala que você é espírita, num ambiente que as pessoas ainda não sabem que você é espírita, e vem um batalhão de pergunta, né? de questionamento. Mas como é isso? Mas como que vocês entendem isso? Mas como... E isso é uma oportunidade que a gente tem de falar um pouquinho do Espiritismo. Então, e a nossa missão é justamente essa. É de poder esclarecer as pessoas que estão à nossa volta dos fatos da vida, né? Dos fatos da nossa existência e levar pelo menos um pouquinho. Por mais que, eventualmente, a pessoa, às vezes, ouça, não concorde, não entenda, mas alguma coisa sempre fica. Esses dias atrás, eu não sei quantos de vocês são meus amigos nas redes sociais, mas no Dia dos Pais eu acabei postando um vídeo do meu pai. Meu pai era católico e, assim, romeiro, devoto de Nossa Senhora Aparecida, e uma pessoa, assim, boníssima, uma pessoa maravilhosa. E aí, num dia que nós fizemos um vídeo, minha mãe teve Covid, quase morreu, e aí nós fizemos um vídeo para ela, da família toda. Ele, então, fez um depoimento do vídeo, dizendo assim, que era muito lindo aquilo que nós estávamos fazendo, que a família estava fazendo para poder acolher a minha mãe, e que aquele vídeo era de extrema importância, e que ele falava o seguinte, que se existisse reencarnação, conforme falam os kardecistas, que ele ia querer nascer na próxima encarnação na mesma família, porque aquela família era uma família que se amava. E, assim, estava procurando uma foto dele, aí achei o vídeo e chorei, né? Porque morrendo de saudade dele, porque a gente efetivamente sente muita saudade. Mas, assim,
As poucas ou muitas vezes que nós conversamos sobre o Espiritismo, isso ficou registrado, né? Ele já tinha entendido a questão da reencarnação, da vida após a morte, de tudo mais, mesmo tendo outra religião, outro conceito e uma outra experiência. Então, é isso. O Emmanuel, no texto de hoje, nos diz que os trabalhadores enfrentam a animosidade dos que vendem os dons divinos, a aversão dos que se cristalizam na pequena ciência, são categorizados como loucos, porque se desligam do egoísmo, né? Mas que quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Então, ele faz um alerta para a nossa responsabilidade nesse processo. E aí, nós sabemos, né, que quanto mais aprendemos, quanto mais nós recebemos, maior é essa nossa responsabilidade de transmitir. E ele fala, então, dessa situação de não acreditar, das pessoas, às vezes, não quererem ouvir, de terem outro conceito, que é o que acontece na situação atual. Hoje em dia, ninguém mais é internado num manicômio porque tem mediunidade, como acontecia anteriormente, né? Mas ainda existe muita incompreensão, mas que isso não deve, em hipótese nenhuma, fazer com que nós falamos, porque eu não sou incompreendido, então eu não vou mais falar nada, eu vou ficar quieto. Não, se nós tivermos a oportunidade de falar, vamos falar. Não é? Vamos tocar no assunto, vamos levar essa informação, porque provavelmente nós podemos ajudá-los com certeza. E ajudá-los a seguir este caminho, né? E aí, então, nós nos lembramos do Erasto, no capítulo 20, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da missão dos espíritas. Então, aí eu fui lá buscar essa passagem, e nós vamos falar um pouquinho dessa passagem, né? Ele diz, é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os seus hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, ide e pregai. Quer dizer, este é o momento que a gente tem de levar essa informação para quantos a gente puder falar do Espiritismo, né? É hora da gente deixar de lado o egoísmo e compartilhar aquilo que a gente aprendeu. Porque é egoísmo nosso se nós retermos essa informação somente para nós, não é? Qual que é a nossa responsabilidade, qual que é o nosso compromisso, qual que é a nossa missão? Esclarecer, levar esse esclarecimento para muitas pessoas. Tá? Ele continua, convosco estão espíritos elevados. A gente não pode se esquecer que nós nunca estamos sozinhos. E que se nós estivermos com um propósito no bem, um propósito de ajudar, um propósito de amparar, nós seremos amparados pela espiritualidade amiga, que vai nos utilizar, às vezes, até como instrumento para ajudar aquela pessoa que está passando por alguma dificuldade ou que precisa de algum entendimento ou algum conhecimento. Nós nunca, em momento nenhum, nós estamos sozinhos. Se a gente se predispor para o trabalho, nós estaremos amparados sempre, em qualquer circunstância. Erasto continua, certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz os exorta incessantemente à abnegação, porque, na verdade, é isso que a gente aprende, não é? Quando você começa o trabalho doutrinário, a gente entende que quanto mais leve nós estivermos nesse mundo, deixando os nossos vícios, as nossas imperfeições, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, deixar tudo isso de lado, né, nós começamos esse processo de transformação moral para nos elevarmos espiritualmente. Então, aí ele fala que a gente é chamado para isso. As pessoas querem essa responsabilidade, querem essa mudança de comportamento. Não é fácil, é difícil. É difícil a gente ter essa mudança de comportamento. Mas o Joana fala assim, Joana de Ângeles, que o caminho começa com o primeiro passo, que essa jornada realmente não é fácil, mas que se nós iniciarmos a caminhada, a gente vai conseguir, aos poucos,
ir se melhorando, né? E o Erásto continua: pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Então, essas pessoas, na maioria das vezes, não querem ouvir aquilo que nós temos para falar, essa necessidade de mudança. Mas a gente deve falar. Não tem aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, vai falar mais um pouquinho ali, vai falar mais um pouquinho lá na frente, todo mundo vai achar que a gente é maluco, que a gente é doido, e tudo bem, né? Alguma coisa disso que a gente fala sempre fica registrado. Sempre fica registrado. No momento em que essas pessoas precisarem daquela informação, ela está lá, ela já recebeu aquela informação de alguma forma. Erásto continua: faça mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes que semear. Então, a gente tem que estar o tempo todo ali regando, né? Como uma plantinha que precisa, né, todo dia, daquele pouquinho de água, daquele pouquinho de palavra. E esse regar não é só para aqueles que estão ao nosso lado, mas também para nós, no nosso aprendizado. Eu não sei quanto a vocês, mas eu percebo, por exemplo, que eu fico sem vir ao centro, eu vou me desligando das minhas obrigações, né? E você vai ficando assim, vivendo na materialidade da vida. Então, não, a Tatiana vai no centro de quarta, vai no centro de quinta, de vez em quando vai fazer palestra, não sei na onde. Gente, eu tenho que fazer isso, porque se eu ficar 1, 2 semanas longe, eu daqui a pouco estou só passeando, né? Aproveitando, e me desligo totalmente. Então, nós também precisamos regar o nosso conhecimento, o nosso pensamento o tempo todo. Nós precisamos dessa informação, né? Quando o Erásto fala ide e pregais, não significa que a gente vai sair da nossa casa e vai bater de porta em porta, tá? Para poder levar essa informação. Se nós observarmos a nossa volta, nós vamos ver que nós temos uma imensidão de pessoas que nós cruzamos todo momento, todo o dia, né? Que fazem parte da nossa rotina diária. E nós podemos mostrar as mudanças da nossa vida, né? que ocorreram em função do aprendizado que nós tivemos nesses momentos, né? Pelo exemplo, pela nossa mudança de atitude, pela nossa mudança de comportamento, essas pessoas também vão querer se modificar, tá certo? Ele continua: lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade, ide e proscrevei esse culto ao bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Quer dizer, vamos tentar nos afastar um pouco mais desse materialismo e que é constante. Nós vivemos num mundo, né, materialista e a gente está em contato com isso tudo todo dia, toda hora. Então, se afastar um pouco desse pensamento só no que é material e nos voltarmos um pouquinho para aquilo que é do espírito, sabe? Vamos fazer uma meditação, vamos mudar esse pensamento. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. E não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas vezes a gente, num bate-papo, você começa a falar de espiritismo, você começa a falar coisa que você nem sabia que sabia, né? Mas você sabia, e aquela informação estava lá, e você usa e fala. Um exemplo de quão simples, por exemplo, era Chico Xavier, e a eloquência que ele tinha, né, da palavra, porque estava trabalhando no bem, então aquilo vinha. Divaldo, a gente escutava uma palestra do Divaldo, eu ficava assim impressionada, porque às vezes ele não tinha nenhum papelzinho, ele fazia um seminário de 3, 4 horas, e aí ele ia, começava, você falava, agora ele... Possível, ele começou a contar uma história, ele parava no meio da história para falar de outro assunto e falar de outra coisa, e aí ele explicava, ele dava orientação. Daqui a pouco ele voltava de novo para continuar aquela história lá de trás. Se fosse eu, já tinha esquecido
Aquilo, eu ficava inconformada. Mas por quê? Estava transmitindo, estava ensinando, então estava amparado o tempo todo para trazer para a gente as informações, os ensinamentos, né? Então a língua realmente se destrava, né? Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender as suas ovelhas da fogueira imoladora. Gente, conforme eu falei, nós estamos sempre amparados. Então, quais são as armadilhas que podem ocorrer à nossa volta? As armadilhas de nos desviarmos do bom pensamento, da boa atitude. Por isso, nós temos o vigiar e orar que Jesus nos ensinou. Não é? Nós devemos estar com o nosso pensamento sempre atento, vigiando os nossos pensamentos ruins. Quando nós percebermos que, por algum motivo, nós entramos numa maledicência, nós entramos num pensamento negativo, sabe? Vamos orar. Vigiar porque aquele pensamento entrou. E qual que é a nossa atitude? Orar para que a gente saia daquele turbilhão de um pensamento ruim, né? Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã, aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas. É por ela que a gente consegue amparar, consegue ajudar. O que a gente não pode deixar de pensar é que, quando nós falamos em propagar o Espiritismo, em levar essa informação para outras pessoas, a gente não deve se esquecer de que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Então, que as pessoas possam ter essa informação, independente das religiões que elas tenham, porque isso vai ser importante para essas pessoas, ter esse conhecimento. Né? Parti, então, cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Aí eu fiquei pensando, né, nessa passagem, porque realmente, se nós formos parar para analisar, provavelmente, sei lá, daqui 200, 300 anos, as pessoas vão virar para nós e vão falar assim: nossa, mas vocês faziam isso? Será que as pessoas faziam isso? Né? Como hoje, por exemplo, você escuta falar que houveram duelos. Né? Você fala, nossa, mas as pessoas iam para se matar por causa de uma desavença? Você fala, não, isso é lenda, isso não acontecia de verdade. Então, provavelmente, no futuro, terão muitas coisas que nós fazemos hoje, né, com referência à violência, com referência a essa raiva, essa briga por política, por futebol. Mas vocês brigavam por causa de futebol? Né? Quando essa transformação do planeta acontecer, provavelmente muitas coisas irão se modificando e serão consideradas, talvez, como lenda e vão ficar na história aí por um período. Né? Questionado de quais os sinais pelos quais conheceremos os que se acham no bom caminho, Erasto responde que conhecê-los-eis pelos princípios da verdade, caridade, que eles ensinarão e praticarão. Eu frisei isso, ensinarão e praticarão. Não é só ensinar. Não é só eu vir aqui e falar e não colocar isso em prática na minha vida. Porque se eu não colocar isso em prática na minha vida, eu jamais vou verdadeiramente ensinar aquilo que eu estou falando. Porque o meu exemplo, com certeza, vai fazer muito mais pelas pessoas, tá, do que aquilo que eu eventualmente ficar falando. Emmanuel, no texto de hoje, fala exatamente isso. Repito as palavras do grande apóstolo Pedro, que foi a primeira frase, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Se nós nos lembrarmos dos ensinamentos de Jesus, a gente com certeza vai ver que Jesus sempre ensinou pelo exemplo. Em toda a vida dele,
ele tinha a mansuetude, a paciência, a tranquilidade, a boa palavra, o bom ombro, o bom pensamento, né? A atitude dele era a atitude. Ele falava, mas ele exemplificava com o comportamento dele, né, nas coisas que ele agia. Então, a importância do exemplo. Através do exemplo, a gente consegue ensinar muito mais do que se nós ficarmos falando. Né? É o exemplo que vai fazer essa mudança das pessoas. Jamais dizer o faça o que eu falo e não o que eu faço. Né? Isso tem que ser faça o que eu falo e o que eu faço. Aí, efetivamente, ele vai ser um grande exemplo. E toda vez que eu falo de exemplo, eu lembro de uma história do Gandhi sobre essa questão do exemplo. Que ele estava uma vez atendendo as pessoas e chega uma mãe para ele e pede para que ele fale para a filha dela para ela não comer mais doce, porque ela tinha problema com diabetes e não podia comer doces. E aí ele vira para a mãe e fala para a mãe assim, olha, volta daqui 15 dias. Aí a mãe voltou, 15 dias depois, ele vira para a criança e fala para a criança, olha, você não deve comer doces. Aí a mãe falou, mas por que o senhor me mandou voltar 15 dias depois para poder falar isso? Porque 15 dias atrás, eu ainda comia doce. Então, é um outro exemplo. Né? Quer dizer, pregar e falar daquilo que efetivamente nós fazemos. Porque como é que eu vou falar de alguma coisa que eu não faço? A pessoa vai falar, não, como é que você pode falar disso? Não é? Então, a gente pode falar daquilo que efetivamente nós modificamos em nós mesmos. Então, aquilo que nós modificamos em nós mesmos, a gente pode pregar. Erasto continua dizendo a descrição de como reconhecer o verdadeiro espírita. Ele fala, reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo dos seus princípios. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem nenhum outro móvel, senão a caridade. É fazer o bem pelo bem. É ajudar sem querer nada em troca. A mão esquerda não saiba o que fez a mão direita, não é? Ou ao contrário, a mão direita não saiba o que fez a mão esquerda, mas não importa. É nós realmente fazermos o bem porque sabemos que é bom, porque afinal de contas, fazer o bem faz bem. Faz bem para cada um de nós. E a gente pode sentir isso em coisas pequenas, como trabalhar na noite da pizza, a gente sai daqui morto, que você fala assim, meu Deus do céu, as pernas não estava nem conseguindo mais andar de tão cansado, mas feliz, porque houve a união, houve a comunhão, a gente pôde compartilhar, a gente pôde dividir, a gente pôde ajudar, a gente pôde... Isso é bom demais, isso não tem preço, não é? Então, fazer o bem realmente é muito bom. Para finalizar, Dr. Bezerra de Menezes, ser espírita é ser cristão, viver religiosamente o Cristo de Deus em toda a imensidade do compromisso, caindo e levantando, desconjuntando os joelhos e retificando os passos, remendando as carnes dilaceradas e prosseguindo fiel em favor de si mesmo e da era do espírito imortal, levando aquilo que aprendemos a todos que pudermos atingir na nossa jornada. Seja muitos ou poucos, sempre será mais um que aprenderá sobre essa doutrina tão maravilhosa e consoladora. Espero que tenha deixado aí uma sementinha para a gente poder levar isso, para a gente compreender que nós podemos ser instrumentos da espiritualidade
aonde nós estivermos, tentando transmitir aquilo que nós aprendemos. Mesmo que, não, eu ainda não tenho conhecimento, eu ainda não tenho capacidade para poder transmitir, mas falar sobre lei de causa e efeito, sobre lei de ação e reação, sobre a pluralidade dos mundos, sobre a nossa imortalidade, isso tudo é muito, muito simples. A gente não precisa de grandes palavras, a gente não precisa de muita coisa, né? Levar pelo menos aquele conhecimento básico que a gente adquire normalmente com muita facilidade. Tá? Vamos orar, então. Agradecidos que estamos pela oportunidade de mais um pouquinho de aprendizado. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos acolheu, que nos amparou, que durante toda a palestra nos envolveu com as boas energias para nos auxiliar, para nos amparar, para nos curar, eventualmente, das nossas necessidades, mas principalmente para nos trazer boas energias, para que possamos seguir a nossa jornada com o espírito renovado, com o pensamento alegre, o pensamento de amor, de caridade, de fraternidade. Agradecemos imensamente. Agradecemos a essa casa que nos abriga, e a oportunidade que temos aqui de aprender todo dia, de conhecer um pouquinho mais, para que possamos nos melhorar, para hoje sermos melhor do que fomos ontem, e amanhã melhores ainda do que somos hoje. É uma grande jornada, mas é uma jornada de amor, é uma jornada que Jesus nos ensinou. Jesus que não nos abandona em nenhum dos nossos momentos mais difíceis, que sempre nos ampara, nos mandando o seu socorro, nos mandando o seu apoio. Vamos nos lembrar dele nesse momento, cientes de que ele ampara cada um de nós e que nunca nos deixa sós. Abençoa-nos, Senhor, e leva essas boas energias para todos os lugares onde houver necessidade. A todos aqueles que deixaram o seu nome na caixinha de vibração, a todos aqueles que se encontram pelas ruas, desamparados, aqueles que estão nos hospitais, doentes, aqueles que desencarnaram hoje, foram de encontro ao Pai, e também aqueles que nasceram e que vêm para essa nova jornada. Abençoa, Senhor, a cada um deles. Leva as nossas energias, as melhores que tivermos, aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos amigos e também aos nossos inimigos. Que o nosso coração possa se ampliar e que a nossa energia possa envolver a todos que cruzarem o nosso caminho. Que possamos ser instrumentos de Jesus, instrumentos da espiritualidade amiga por onde passarmos. Que o nosso coração possa estar sempre aberto a acolher, a amparar, e principalmente a levar a boa palavra. Abençoa-nos, Senhor, e nos acompanhe até os nossos lares. E permita que a semana que vem estejamos novamente aqui para aprender mais um pouquinho dos teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus.